A economia é uma força invisível que rege nossas vidas. Ela não é apenas sobre números em uma tela ou gráficos complexos. É a arquitetura oculta por trás de cada decisão que você toma, desde o café que compra pela manhã até o plano de carreira que traça para a próxima década. Este sistema dita o preço das coisas, a disponibilidade de empregos e o valor do seu dinheiro. Compreender essa máquina é fundamental, pois suas engrenagens estão em constante movimento, impactando diretamente seu poder de compra, suas oportunidades de investimento e sua segurança financeira. Ignorá-la é como navegar em um oceano poderoso sem entender as correntes. Conhecê-la, por outro lado, oferece um mapa para navegar nessas águas, permitindo antecipar mudanças e tomar decisões mais informadas para proteger e aumentar seu patrimônio. Neste vídeo, vamos desmontar as peças centrais dessa máquina. Exploraremos o conceito fundamental da escassez, a função do dinheiro como linguagem universal, a diferença entre a visão micro e macroeconômica e o papel dos grandes arquitetos, como governos e bancos centrais. Não prometemos respostas fáceis, mas sim uma clareza que transformará sua percepção sobre o mundo financeiro ao seu redor. Minha análise é fruto de anos estudando modelos econômicos e comunicando finanças de forma acessível. O objetivo aqui não é impressionar com jargões, mas capacitar com conhecimento prático e verificável. Cada conceito será apresentado de forma lógica e conectada, construindo um entendimento sólido passo a passo sobre as forças que moldam silenciosamente o nosso cotidiano e o nosso futuro financeiro. Toda essa complexa estrutura, no entanto, começa com o ato mais simples e antigo da interação humana, a troca. Uma necessidade encontrando uma solução. Essa dança fundamental entre o que queremos e o que está disponível é o verdadeiro motor de partida de toda a atividade econômica, o ponto zero, a partir do qual todo o sistema se desenvolve e ganha complexidade. Essa troca primordial nasce de uma verdade universal. Vivemos em um mundo de recursos limitados, mas com desejos virtualmente ilimitados. Este desequilíbrio é o que os economistas chamam de escassez, o problema central que a economia tenta resolver. A escassez nos força a fazer escolhas, a decidir como alocar nosso tempo, dinheiro e energia da forma mais eficiente possível para satisfazer nossas necessidades. Essas escolhas criam duas forças poderosas e opostas, a oferta e a demanda. A demanda representa o quanto as pessoas desejam um determinado bem ou serviço, enquanto a oferta representa o quanto desse bem ou serviço está disponível. A interação constante entre esses dois vetores é o coração que bombeia a vida para os mercados, determinando o valor percebido de absolutamente tudo que pode ser comprado ou vendido. Pense em um item de colecionador extremamente raro. Milhares de pessoas o desejam, alta demanda. Mas existe apenas uma unidade, baixa oferta. Naturalmente, o valor atribuído a ele dispara. Agora imagine um produto fabricado em massa, disponível em todas as lojas. Alta oferta, mas que poucas pessoas querem, baixa demanda. Seu valor inevitavelmente cai. Essa dinâmica é uma lei fundamental da natureza econômica. Essa batalha invisível entre o desejo e a disponibilidade precisa de um árbitro, um sistema de comunicação que informe a todos o resultado desse cabo de guerra. O resultado é um sinal universalmente compreendido que equilibra essas forças. Se você já se inscreveu no canal, sabe que gostamos de desvendar esses mecanismos ocultos que regem o mundo financeiro e simplificá-los para o seu dia a dia. O sinal que emerge dessa tensão é o que conhecemos como preço. Ele é muito mais do que um simples número numa etiqueta. É uma peça de informação crucial, um mensageiro que comunica o valor relativo das coisas.
Mas para que essa mensagem seja transmitida de forma eficiente através de todo o sistema, ela precisa de um meio, um código. É aqui que entra o conceito de dinheiro. O dinheiro é a linguagem através da qual os preços falam conosco. Historicamente, diversas coisas serviram como dinheiro, de conchas a metais preciosos, mas sua função é sempre a mesma: atuar como um meio de troca universalmente aceito. Ele elimina a necessidade de escambo, permitindo que um programador compre pão sem precisar encontrar um padeiro que precise de um software, simplificando as transações. Além de meio de troca, o dinheiro serve como uma unidade de conta, fornecendo uma régua comum para medir o valor. Ele nos permite comparar o custo de uma maçã com o de um carro de forma coesa e, idealmente, funciona como uma reserva de valor, permitindo que você guarde o poder de compra que ganhou hoje para usá-lo no futuro, transferindo valor através do tempo. Esse fluxo de dinheiro cria um circuito vital na economia. As famílias gastam dinheiro comprando bens e serviços de empresas. As empresas, por sua vez, usam esse dinheiro para pagar salários às famílias e investir em produção. Esse movimento contínuo, conhecido como o fluxo circular de renda, mostra como o dinheiro não para, ele circula, alimentando diferentes partes do sistema econômico em um ciclo interdependente. A velocidade com que esse dinheiro troca de mãos, a chamada velocidade da moeda, também é um fator crítico. Uma economia vibrante não é apenas aquela com muito dinheiro, mas aquela em que o dinheiro circula rapidamente, gerando mais atividade econômica a cada transação. Uma nota de R$ 100, trocando de mãos 10 vezes, gera R$ 1.000 de impacto econômico, mostrando o poder multiplicador do fluxo. Contudo, observar esse fluxo pode ser feito de duas perspectivas drasticamente diferentes. Podemos usar um microscópio para ver as transações individuais, as decisões de uma única família ou empresa, ou podemos usar um telescópio para observar as grandes correntes monetárias que movem nações inteiras. Essas duas lentes de análise nos dão visões distintas, mas complementares, da mesma realidade econômica. A primeira lente de análise, o microscópio, nos revela o mundo da microeconomia. Ela estuda o comportamento de agentes individuais, como famílias, consumidores e empresas. A microeconomia se preocupa com as decisões de pequena escala, como uma empresa define o preço de seu produto, como um consumidor decide alocar seu orçamento, ou como um mercado específico para um bem, como o de smartphones, funciona. As perguntas que a microeconomia responde são íntimas e diretas. Por quê? O preço do abacate subiu esta semana? Devo aceitar este novo emprego com um salário maior, mas mais distante de casa? Uma empresa deveria investir em uma nova fábrica. Todas essas são decisões tomadas na margem, onde os custos e benefícios de cada escolha individual são pesados para maximizar o bem-estar ou o lucro. A segunda lente, o telescópio, nos mostra a macroeconomia. Ela se afasta para observar a economia como um todo, em nível nacional ou global. A macroeconomia não se interessa pelo preço de um único produto, mas pelo nível geral de preços, o que chamamos de inflação. Ela não analisa o desemprego de uma pessoa, mas a taxa de desemprego de um país inteiro. Seus indicadores são o Produto Interno Bruto, PIB, que mede toda a produção de um país, as taxas de juros definidas pelo Banco Central e as políticas de gastos do governo. A macroeconomia busca entender os grandes fenômenos que afetam a todos, como as recessões, o crescimento econômico e a estabilidade financeira. Se a diferença entre micro e macroeconomia está ficando mais clara, considere se inscrever para não perder os próximos mergulhos em temas complexos. O mais fascinante é que esses dois palcos estão intrinsecamente conectados. As grandes tendências macroeconômicas são, na verdade, o resultado agregado de milhões de decisões microeconômicas.
Quando milhões de pessoas decidem poupar mais, isso pode levar a uma desaceleração econômica. Essa máquina gigante, portanto, é ao mesmo tempo controlada por todos e por ninguém. Ou será que existem engenheiros com acesso aos painéis de controle? De fato, existem operadores que tentam guiar essa imensa máquina. Esses são os arquitetos da política macroeconômica, o governo e o Banco Central. Eles não têm controle absoluto, mas possuem alavancas poderosas, capazes de influenciar a direção da economia, com o objetivo principal de promover crescimento estável, baixo desemprego e inflação controlada. Um equilíbrio extremamente delicado de ser alcançado. O governo atua principalmente através da política fiscal. Suas duas ferramentas são os impostos e os gastos públicos. Ao reduzir impostos, ele deixa mais dinheiro nas mãos de pessoas e empresas, incentivando o consumo e o investimento. Ao aumentar os gastos em projetos de infraestrutura, por exemplo, ele injeta dinheiro diretamente na economia, criando empregos e estimulando a atividade econômica. Já o Banco Central opera através da política monetária, cujo principal instrumento é a taxa de juros básica. Quando o Banco Central sobe os juros, o crédito fica mais caro, o que desestimula o consumo e o investimento, ajudando a controlar a inflação. Quando ele baixa os juros, o crédito fica mais barato, incentivando as pessoas e empresas a gastarem e investirem, o que estimula o crescimento. Esses dois arquitetos precisam trabalhar em harmonia, mas nem sempre isso acontece. A política fiscal pode estar tentando acelerar a economia, enquanto a política monetária tenta freá-la, criando um conflito de sinais. O grande desafio é calibrar essas ferramentas de forma precisa, pois uma dose errada de estímulo ou de contenção pode levar a resultados desastrosos, como uma inflação descontrolada ou uma recessão profunda. Mesmo com a atuação desses arquitetos, o sistema econômico não se move em linha reta. Ele é inerentemente cíclico, com períodos de expansão seguidos por períodos de contração. Essas flutuações, conhecidas como ciclos econômicos, são uma característica intrínseca do sistema, impulsionadas por ondas de otimismo e pessimismo que nem mesmo os mais poderosos formuladores de políticas conseguem dominar completamente. A economia raramente experimenta um estado de equilíbrio perfeito. Ela pulsa em ciclos de expansão e recessão. Durante uma fase de expansão, ou boom, o otimismo prevalece. As empresas investem, contratam mais funcionários e aumentam a produção. Os consumidores, confiantes no futuro, gastam mais e tomam mais crédito. O crescimento do PIB acelera e a prosperidade parece ser a norma para todos os participantes. Inevitavelmente, esse período de euforia atinge um pico. A economia pode começar a superaquecer, levando a um aumento da inflação. Os recursos se tornam mais escassos e caros. Em algum momento, um choque ou uma mudança nas expectativas faz a maré virar. A confiança diminui e a fase de contração ou recessão se inicia, criando um efeito em cascata que afeta todos os níveis da sociedade. Na recessão, o medo substitui o otimismo. As empresas cortam investimentos e demitem funcionários para reduzir custos. Os consumidores, preocupados com o futuro, reduzem seus gastos e tentam poupar mais. Essa queda na demanda agregada leva a uma diminuição da produção e o PIB encolhe. É um período doloroso de ajuste, onde a economia se reorganiza e corrige os excessos cometidos durante a fase de expansão. As causas desses ciclos são variadas e complexas. Elas podem ser impulsionadas por inovações tecnológicas, mudanças na psicologia dos investidores, a manada, bolhas de ativos que estouram ou choques externos como uma pandemia ou uma crise geopolítica. O comportamento humano, com suas tendências à euforia e ao pânico,
é um dos principais motores por trás da intensidade e da duração desses movimentos cíclicos. E esses pulsos de euforia e medo não ficam contidos dentro das fronteiras de um único país. Em nosso mundo moderno e interconectado, as ondas de choque de um ciclo econômico se propagam rapidamente através do globo, ligando o destino das nações em um complexo e, por vezes, frágil tabuleiro de xadrez financeiro, onde cada movimento tem consequências globais. Nenhuma economia moderna opera isoladamente. Elas estão todas conectadas em uma vasta rede de comércio, investimento e finanças. Essa interdependência, conhecida como globalização, significa que a prosperidade ou a crise de uma grande nação pode rapidamente se espalhar pelo mundo. O motor dessa conexão é o comércio internacional, baseado em um princípio de especialização mútua e benéfica para as partes. O princípio da vantagem comparativa sugere que os países se beneficiam ao se especializarem na produção daquilo que fazem, de forma relativamente mais eficiente e trocarem com outros países. Isso leva a uma maior produção global e a uma variedade maior de produtos a preços mais baixos para os consumidores. O celular que você usa, por exemplo, é um produto global, com peças e design de dezenas de países diferentes. Para que esse comércio ocorra, as moedas precisam ser trocadas. A taxa de câmbio, que é o preço de uma moeda em relação a outra, desempenha um papel crucial. Uma moeda nacional mais fraca torna as exportações do país mais baratas e atraentes para o resto do mundo, mas encarece as importações. Flutuações nas taxas de câmbio podem ter um impacto profundo na competitividade de uma nação no cenário global. O fluxo não se limita a bens, o capital também cruza fronteiras em busca dos melhores retornos. Investidores de um país podem comprar ações, títulos ou imóveis em outro, conectando os mercados financeiros globais. Isso permite que o capital flua para onde é mais necessário, mas também cria um risco de contágio, onde uma crise financeira em um canto do mundo pode desencadear pânico em outros mercados. Compreendemos a máquina, seus componentes, seus arquitetos e seus ciclos, tanto em escala local quanto global. Vimos o sistema de cima como um mapa complexo. A questão final e mais importante, no entanto, é: onde você, como indivíduo, se encaixa em tudo isso? Como esse conhecimento sobre a grande engrenagem pode ser usado para fortalecer sua própria posição financeira? Entender a macroeconomia oferece uma vantagem estratégica para suas finanças pessoais. Quando você ouve que a inflação está subindo, agora entende que seu poder de compra está sendo corroído e que precisa buscar investimentos que superem essa taxa. Quando o Banco Central aumenta os juros, você sabe que o custo de novos financiamentos será maior, mas que a rentabilidade de investimentos de renda fixa pode melhorar. Os passos práticos começam com a tradução das notícias econômicas em ações pessoais. Entender o ciclo econômico pode te ajudar a decidir o melhor momento para fazer uma grande compra, como um imóvel, ou para ajustar seu perfil de risco nos investimentos. Não se trata de prever o futuro, mas de se posicionar de forma mais inteligente e resiliente diante das diferentes fases da economia. É crucial manter expectativas realistas. Você não pode controlar a economia global, mas pode controlar suas reações a ela. Conhecimento econômico não é uma fórmula para enriquecimento rápido, mas uma ferramenta para a construção de riqueza sólida e de longo prazo, protegendo seu patrimônio das inevitáveis tempestades e aproveitando as oportunidades que surgem nos períodos de calmaria e crescimento. Se essa jornada pela máquina econômica clareou sua visão, comente abaixo qual peça do quebra-cabeça mais te surpreendeu. A troca de insights sobre como esses conceitos se aplicam em nossas vidas
enriquece a discussão para toda a comunidade e nos ajuda a navegar melhor neste sistema. Sua perspectiva é uma peça valiosa para compreendermos o todo de forma ainda mais clara. No final, a economia deixa de ser um mistério intimidador para se tornar um sistema com regras e padrões compreensíveis. Entendê-la é o primeiro passo para ter mais agência sobre seu futuro financeiro. O conhecimento não apenas te protege, ele te capacita. A máquina continuará funcionando, mas agora você conhece melhor seu manual de instruções e pode usá-lo a seu favor.